Graça e paz, dando início aqui a mais um vídeo. É um vídeo assim para você começar a adquirir aí os seus dons espirituais, para você aí abrir a sua mente, a sua visão espiritual para o novo de Deus para a sua vida. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre como eu comecei a ter sonhos proféticos. Olá, graça e paz, dando início aqui a mais um vídeo para edificar vidas, para te motivar, te inspirar, te alegrar e você começar a ter uma busca com o nosso Criador, Deus aí. No vídeo de hoje irei falar como comecei a ter sonhos proféticos, ou melhor, como foi que eu consegui fazer essa virada de chave até eu conseguir ter esses sonhos proféticos. Homens de Deus teve sonhos e que se cumpriram e foram realidade. Então, sonhos é algo muito importante que a gente não deve ignorar. É claro que não é todos os sonhos, mas tem aqueles sonhos específicos que sim, são sonhos, avisos de Deus e que a gente tem que dar atenção. E para a gente perceber isso, a gente tem que estar uma visão mais aflorada, né? A visão espiritual mais aflorada para você perceber esses sonhos. Se esse sonho é um sonho fútil, se esse sonho é um sonho profético, se esse sonho é um sonho de aviso, é um sonho de bênção. Então você tem que saber discernir esse sonho. Então bora lá falar como foi que eu desbloqueei para começar a ter esses sonhos proféticos. Quem não me conhece, meu nome é Janaíne. Fui criada em uma família cristã da religião católica. Sempre ia nos cultos e missas aos domingos. Fiz primeira Eucaristia, crismei e até então eu não conheci de verdade, de fato, quem é Deus, quem é Jesus. E muitas das vezes a gente pensa que a religião te ajuda em algo. Mas eu falo aqui com vocês que independente de eu ser católica, independente de eu fazer a primeira Eucaristia e a crisma, não foi isso que me ajudou a ter sonhos proféticos. Então eu não tinha esse sonho profético, essa visão espiritual que eu tenho hoje. O que fez eu abrir a minha mente espiritual e a minha visão espiritual para ter sonhos proféticos foi a partir do momento que eu comecei primeiramente a entregar a minha vida para Cristo, para Jesus Cristo. Entregar a vida para Jesus Cristo, muitas das pessoas acham que é ir numa igreja e se batizar e o pastor lá falar, levanta a mão quem aceita Jesus, aí o pessoal vai lá no altar, levanta a mão e a partir daí entregou sua vida para Jesus. Não é só isso que eu estou falando, não é essa questão que eu estou falando. A questão é de você simplesmente admitir que você precisa de Deus, precisa de Jesus Cristo e que você é totalmente dele e que você não pode viver uma vida em vão. Então foi um momento que eu acordei e entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Eu me ajoelhei, eu me rendi aos pés dele e me entreguei de fato a minha vida para ele. E a partir desse momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, a minha vida foi sendo direcionada tudo para ele. Ele que me direcionava. E a todo momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, muitos não falam disso, mas é preciso você, em todas as suas orações, você, falar, Deus, me molde, me faz uma pessoa melhor, me faz um ser humano melhor, eu quero ser parecida com você e me ajude. Então é dessa forma que você tem que orar após a sua entrega para Jesus, a sua entrega para Deus. E tem que ser corajoso para fazer isso, porque muitas das coisas Deus vai te lapidar e muitas das vezes vai doer, mas é preciso você passar por aquele processo, mas é uma coisa que você tem que fazer. Primeiro, você tem que entregar sua vida para Jesus Cristo e começar a dizer para Jesus, para te lapidar, para te moldar, para te fazer um ser humano novo, uma nova criatura do jeito que Ele quer e não que você quer. A segunda coisa que eu fiz para desbloquear, para começar a ter os sonhos proféticos, foi orar e ter intimidade com Deus.
Orar, muitas pessoas acham que é algo complexo, difícil, ter aquela rotina de oração. Sim, tem que ter uma rotina de oração. Mas você pode estar orando durante o dia, quando você está lavando louça, quando você está tomando banho, quando você está viajando, a todo momento orando em pensamento, orando em espírito. Tudo que é de coração e de entrega para Deus é aceitável. Então, assim, orar, oração. De dia, na hora que for dormir, durante a madrugada, intensificar suas orações. E a partir das suas orações, você começa a ter uma intimidade com Deus. Porque quanto mais você ora, orar é súplicas, né? Oração é rendição, oração é humilhação, um momento que você está ali prostrado nos seus pés para Deus. Então, a partir daí, das suas orações, você de fato, sem perceber, está buscando a intimidade com Deus. E o que é essa intimidade com Deus? Intimidade com Deus é basicamente você, por exemplo, quando você tem um irmão, e aí você conta um segredo, você ajuda ela, lava as roupas dela, vocês conversam, você sai junta. Isso é intimidade. Então, de certa forma, quando você está orando a Deus, né? Está buscando a Ele, colocando os seus problemas, suas súplicas, agradecendo, tudo isso é gerando uma intimidade com Deus. Então, a partir daí que você gera a intimidade com o Pai, você está mais perto dele, ele está mais perto de você. Então é onde que Deus começa a fluir os dons dele para a sua vida. Cada pessoa deve ter os seus dons. Então os dons quem dá é Deus. Então para você ter esses dons, primeiramente você tem que começar a orar e ter intimidade com Deus. Então a partir daí, você orando e tendo intimidade com Deus, Deus ele vai trazer à tona o amor dele para você. Você vai começar a ficar cheio. Então, a partir daí, você pode começar os teus sonhos proféticos. E terceira coisa que eu fiz, seguindo a primeira que foi entregar a vida para Jesus, e segundo que foi orar e ter intimidade com Deus, essa terceira aqui foi aquela que fechou aspas, para eu começar a ter os sonhos proféticos. Então, essa terceira aqui é a que eu falo que é a virada de chave, é o complemento das outras duas, mas dizer que é a mais importante, sem se esquecer das outras duas que eu já falei, que é jejuar. Sim, gente, jejuar é você mortificar sua carne e colocar o seu espírito no alto. Então, quando você jejua, você está se humilhando para a sua carne, porque comer é bom, né? Tomar o café da manhã é bom, almoçar é bom, é prazeroso, né? Comer de fato é prazeroso. E quando você está tirando esse prazer da sua carne, você está elevando os olhos para os céus, porque quando você mortifica a sua carne, você está levantando o seu espírito, a sua alma. Então, quando você faz isso, gente, acontece uma guerra tremenda no mundo espiritual que vocês não têm noção. Então, então, eu comecei de fato ter sonhos proféticos a partir do momento que eu comecei a jejuar. E foi um momento assim que engraçado que os primeiros jejum que eu fiz meio com muita fé para as pessoas da minha família, começando por mim. E eu fiz para 7 pessoas. Então esse jejum foi antes de eu terminar esse jejum, eu tive 2 sonhos proféticos tremendo. Que sonhos assim que eu nunca tive esse tipo de sonho. E naquela semana que eu estava jejuando, eu tive esses sonhos. E foi um sonho que eu percebi que é da parte de Deus, né? E sonhos que me mostrou até mesmo o meu potencial de dom que Deus quer para minha vida. Então, assim, o jejum para mim foi uma virada de chave muito grande. E olha, depois que eu finalizei esse jejum, eu jejuei outras vezes também. Mas o que me fez ter os sonhos proféticos de fato concretizado na minha vida, que às vezes eu tinha, mas eu não percebia, foi de fato jejuar. Eu sei que tem pessoas que às vezes sofrem de diabetes, hipertensão, tudo mais. É complicado ficar umas horinhas de fome, mas vocês podem estar fazendo um jejum de outra coisa. Corta algum alimento que você gosta bastante durante 7 dias. Isso já é um jejum, gente. Então tudo que
você bloqueia a sua carne e edifica o seu espírito, é um jejum. É algo sagrado que você está fazendo para Deus. E o jejum, gente, todo cristão tem que fazer o jejum, tá? Então o jejum, muitas das pessoas acham que é uma coisa simples, mas não, gente. O jejum tem um impacto tremendo no mundo espiritual. Então, quando eu comecei a fazer jejum, gente, olha, o negócio começou a virar por aqui, ó. As coisas começou a fluir de um jeito assim que eu nunca imaginava. Assim, eu comecei a ter sonhos proféticos, sabe? E comecei a ter aqueles sonhos que quando Deus quer te mostrar algo, você tem esse sonho. E assim, gente, já tive outras experiências espirituais também depois que eu comecei a fazer o jejum. Então, o jejum é muito poderoso e destrava aí as 7 chaves para você começar, de fato, a abrir a sua visão espiritual. Você ter mais aquela expansão gigante no mundo espiritual da parte de nosso Deus, gente. Porque Deus, ele é tremendo, ele é grande, ele é tudo. Então, assim, gente, ele é maravilhoso, né? Não tem como expressar, né, o nosso Deus. Mas ele é maravilhoso e ele tem milhões de coisas maravilhosas para a nossa vida. E o vídeo de hoje foi esse. Esse vídeo aqui eu quis contar para vocês aí as 3 principais coisas que eu fiz para começar a ter sonhos proféticos, tá? Porque sonhos é importante, principalmente proféticos, serve para te guiar uma linha onde você não sabe, serve para você abrir os olhos de algo do futuro que irá acontecer. Então, sonhos proféticos é muito importante. Então, para você ter esses sonhos proféticos, para você começar a ter, você segue esses 3 passos que eu fiz travar aí minha visão espiritual para ter os sonhos espirituais. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês, espero ter te motivado, espero também ter feito você abrir a mente de vocês para ter uma busca mais verdadeira e completa com o nosso Pai. No mais é isso, agradeço a todos vocês que ficaram aqui, graça e paz, e a gente se vê nos próximos vídeos.